Olá, meus caros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso módulo de Teoria do Crime. Tá? Iremos falar sobre a teoria do crime, muito, mas muito assunto interessante. Por hora, somente aquela introdução sobre a nossa teoria do crime. Sou professor, para quem não conhece, sou o professor Wallace França, policial legislativo do Senado Federal. Vamos tratar aí de teoria do crime. O que é o crime, né? Crime em seu conceito formal, crime em seu conceito material, crime em seu conceito analítico, quantas situações interessantes podem aparecer. Perfeito? Tranquilo? Seguinte, coloca na tela, vou pegar aqui uma tela em branco, coloca na tela, para eu tratar aqui o conceito de infração penal. O que é a infração penal? Tudo bem? Então, quando a gente fala infração penal, a infração penal é um gênero que comporta as seguintes espécies: crime ou contravenção penal. Crime ou contravenção penal. Professor, ouço muito falar sobre delito, praticou delito, flagrante delito, olha o nome de delito utilizado pela Constituição Federal. Flagrante delito também é possível em flagrante de contravenção, apesar de utilizar o nome delito. Flagrante delito, o que é esse delito? Em alguns países, não se adota o conceito dicotômico de infração penal, crime e contravenção. Em alguns países, adota-se o conceito tricotômico, contravenção, delito e crime. Seriam três coisas diferentes. No Brasil, adota-se o conceito dicotômico da infração penal, ou seja, ou a infração penal é crime, ou a infração penal é contravenção penal. E o que é o delito? No Brasil, delito é sinônimo de crime. Ou eu utilizo a palavra crime, ou eu utilizo a palavra delito. São sinônimas, é uma sinonímia. Tudo bem? Na tela. Então, crime ou delito. Crime ou delito. Professor, como é que eu diferencio um crime ou delito de uma contravenção penal? Como é que eu vou saber a diferença? Existe uma frase antiga e famosa que diz o seguinte: a diferença, calma que eu só vou assustar mesmo, tá? A diferença não é ontológica, mas axiológica. A diferença não é ontológica, mas axiológica. O que quer dizer essa frase antiga mais famosa? Que a diferença de crime para contravenção não está na essência da conduta, não é ontológica, não está na essência. A ontologia é a essência. Eu olhando para as condutas, eu não consigo dizer, só pela lesividade delas, se é crime ou contravenção. Quer ver um exemplo? Exemplo tranquilo, exemplo simples. Uma pessoa exerce de forma falsa, de forma ilegal, a função de médico. É um médico ali. A outra exerce uma função de um juiz. A outra exerce ali a função de juiz. E a outra exerce uma função de advogado, de engenheiro. Todos falsamente. Todos falsamente. Ok? Todos de forma falsa. Não tem nenhum médico, nenhum engenheiro, nenhum juiz, aí, nenhum advogado. Tudo bem? Tudo com falsidade. Pergunto, parece-me que todas elas têm a mesma lesividade. Na essência, elas são muito parecidas, essas condutas. Na essência, são muito parecidas. Mas nem todas são crimes. No meio aí eu tenho contravenção penal. Vamos lá. O exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica é crime previsto no Código Penal. É um crime. Exerceu-lhe a função de médico. O exercício da função de juiz, caso ele exerça mesmo, pratique um ato, é o crime de usurpação de função pública, artigo 328 do Código Penal. É o crime de usurpação de função pública.
É um outro crime, um crime praticado contra a administração pública, pelo particular. Agora, o exercício de uma outra atividade é exercício ilegal de profissão. Exercício legal de profissão. O exercício legal de profissão é contravenção penal, não é crime. O exercício legal de profissão é uma contravenção penal. Perceba que, na essência, olhando para as condutas na essência, não consigo diferenciar. A diferença não é ontológica, mas axiológica. Ou seja, elas têm que ser valoradas assim. É a lei que valora se será crime ou contravenção, independentemente da gravidade. É a lei que valora. É a lei que vai dizer se é crime ou se é contravenção penal. Outro exemplo. Exemplo da uma conduta que é contravenção penal, mas existem projetos de lei para transformar em crime. Jogo do bicho. Jogo do bicho é contravenção. É contravenção penal. Mas existem projetos de lei para transformá-lo em crime. Ou seja, é a lei que valora. É a lei que valora. Ok? Tranquilo? Crime de importunação sexual. O crime de importunação sexual, ele vem de contravenção. Era uma contravenção que virou o crime de importunação sexual. Alteração lá, mais ou menos recente, dos crimes contra a dignidade sexual. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Vamos lá. Então, é a lei que vai me dizer se é crime ou se é contravenção. E como é que a lei faz isso? Como é que a lei faz isso? Existe uma fórmula genérica trazida pela lei, que é a seguinte. Tá aí. Conceito legal. Conceito legal de crime e de contravenção. Nesse conceito legal, ele diferencia crime de contravenção penal. Então, o conceito legal, ele diferencia crime de contravenção penal. Tá aí. Considera-se crime a infração penal. Quem vai fazer isso é a lei, tá? Quem faz isso é a lei. Considera-se crime a infração penal que a lei comina a pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com a de pena de multa. Ou seja, a pena de multa, ela não vai estar sozinha. Eu tenho que ter reclusão ou detenção. Ou a reclusão ou detenção está isolada, sozinha, ou a reclusão ou detenção está cumulada com a multa e multa, ou a reclusão ou detenção está alternada com a multa ou multa. 5 anos de reclusão e multa. 5 anos de reclusão ou multa. Ou somente 5 anos de reclusão. A pena de multa aí, ela sempre vai estar junto com uma reclusão ou detenção, de forma acumulada ou alternada. É possível aplicar só de multa? Sim, quando for alternada. 5 anos de reclusão ou multa. Quando eu falo ou multa, é possível a multa sozinha, quando ela está alternada. Mas na cominação, a cominação da lei é o que a lei prevê. O que a lei comina não pode ser a multa sozinha. Tudo bem? Na tela, ó. Considera-se infração penal que a lei comina, né? Cominação aqui. Considera-se crime a infração penal que a lei comina, abstratamente. Pena de reclusão ou detenção, quer sozinha, quer junto, ou cumulativamente, ou alternativamente com multa. E contravenção penal, a infração penal que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Ou seja, ou vai estar a pena de prisão simples sozinha, ou vai estar a pena de prisão simples sozinha, ou vai estar a pena de multa sozinha. Em contravenção penal isso é possível. Ou as duas estarão cumuladas, prisão simples e multa, ou as duas estarão alternadas, prisão simples ou multa. Interessante aqui é que nas contravenções penais é possível, a pena de multa é uma pena principal.
A pena de multa pode estar sozinha. É possível, na verdade existem contravenções penais em que a pena de multa está sozinha. Olha que interessante, olha como fazendo aqui um paralelo rápido. Se a contravenção penal estiver combinada uma pena de multa, somente uma de multa, a sanção penal dela é só multa. Logo, se você estiver sofrendo um processo por essa contravenção, não é possível habeas corpus, porque a sua liberdade não está sendo coagida. A pena final é multa. Não é possível habeas corpus. Não é possível prisão preventiva, se não vai te prender depois. Não tem como prender. No final é só multa, então não é possível prisão cautelar. Tá? Não é possível habeas corpus, não é possível prisão flagrante, não é possível prisão cautelar. Tudo bem? Porque a pena dela é somente de multa. Show de bola? Tranquilo? Na tela. Muito bem. Então, já adiantando aqui, ó, delito, reclusão ou multa, detenção ou multa. Qual é a diferença de reclusão para detenção? Muito cuidado, porque alguns alunos acham assim, ah, professor, se for reclusão, ele vai para um lugar. Se for detenção, ele vai para outro. Não, não é isso. Na verdade é assim, se for detenção, é cabível os regimes aberto e semiaberto. Se for detenção, é cabível os regimes aberto e semiaberto, como regime inicial. O Código Penal prevê que na detenção é possível a regressão para o fechado, previsão de lei. Existem até julgados contrários a isso, mas na lei, no Código Penal, a detenção como regime inicial é aberto ou semiaberto, sendo possível a regressão para o fechado. Na reclusão, é cabível o regime aberto, semiaberto e fechado, como regime inicial. Então, como regime inicial, só é possível o regime fechado na reclusão. Na detenção não é possível. Tudo bem? E aí sim, sabendo se ele vai para aberto, semiaberto ou fechado, é que eu sei para onde ele vai. Aberto, casa do albergado. Aberto, casa do albergado. Semiaberto, colônia agrícola ou industrial ou similar. Fechado, penitenciária de segurança máxima ou média. Tá? Cadeia pública para preso provisório. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico é para medida de segurança. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante. Contravenção penal, na tela, contravenção penal será prisão simples e multa. Vou botar logo E/U. E/U multa. Prisão simples e multa. Ou tá as duas de forma acumulada ou alternada, ou a prisão simples está isolada, ou a multa está isolada. Ok? É o que fala aqui no artigo 1º. Ó. Contravenção é a infração penal que a lei comina isoladamente prisão simples ou multa. De forma isolada. Ou é só prisão simples ou só multa. Ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Ou ambas, prisão simples e multa, ou prisão simples ou multa. Tudo bem? Tranquilo? Eu trarei aqui diversas diferenças trazidas pela própria lei entre crime e contravenção penal. Tá? Várias diferenças entre crime e contravenção penal. Tudo bem? Mas vamos lá. Conceito legal de infração penal é esse daí, ó. Esse é o conceito legal. Qual é o conceito material? O conceito material ele é muito vinculado ao princípio da lesividade. Conceito material de crime. Conceito material, crime vai ser aquela conduta que lesa ou expõe a perigo de lesão aos bens jurídicos. Olhando para o princípio da lesividade. Então, crime é aquela conduta que lesa ou expõe a perigo de lesão os bens jurídicos da vida, os bens jurídicos tutelados pelo direito. Esse é o conceito material. Qual é o conceito na tela? O conceito formal. Formal ou formal sintético. Que é um dos conceitos adotados no Brasil. Tá? Crime é a conduta proibida por lei. Crime. Enquanto que o conceito material leva em consideração o princípio da lesividade
ofensividade ou alteridade, o conceito formal leva em consideração o princípio da legalidade. Ou seja, para ser crime tem que estar na lei. O Brasil segue o conceito formal? Sim. É o legislador que escolhe as condutas que serão crimes ou não. Logicamente que nessa escolha, na fragmentariedade, ele vai escolher como crime aquelas condutas que lesam. Mas o conceito mais utilizado é o conceito formal. Então, o conceito legal é esse artigo 1º. Esse é o conceito legal. Diferentemente do conceito formal ou formal sintético. Porque ainda existe o conceito formal analítico. Conceito analítico, dogmático ou formal analítico. Muito comumente chamado de conceito analítico de crime. O crime ou infração penal, a infração penal é fato típico, ilícito e culpável. Em relação a isso, a esse conceito analítico, nós iremos destrinchar. Nós iremos desmembrar, estudar detalhe por detalhe. Isso é estudar teoria do crime. Então, não confunda a classificação da infração penal, eu posso classificá-la em crime ou contravenção, com o seu conceito. Em relação ao seu conceito, eu posso utilizar nela, na própria infração penal, o conceito tripartido. Infração penal é fato típico, ilícito e culpável. Aí é tripartido. E na classificação é dicotômico. Infração penal é crime ou contravenção. Crime tem como sinônimo delito. Professor, dicotômico diferente de tripartido, isso. Em prova eu já vi o seguinte, o dicotômico ser chamado de bipartido. Então o conceito bipartido ou dicotômico é dizer que infração penal é crime ou contravenção. E o conceito analítico de infração penal ou de crime é tripartido ou tricotômico. Fato típico, fato com tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Iremos destrinchar, tudo bem? Não confunda os dois. Existe o conceito, existe aqui a dicotomia no que tange às espécies de infração penal, dicotomia ou bipartição, e o conceito tripartido de crime ou o conceito tripartido de infração penal. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Tudo bem? Na tela, vamos lá. Em relação a crimes e contravenções, a lei traz diversas diferenças. A lei traz diversas diferenças. Eu já te disse uma, né? A pena combinada. Só um detalhe, a prisão simples, ela é sem rigor penitenciário. Ela é sem rigor penitenciário e ela será cumprida num local especial para a prisão simples. Se não houver, numa seção especial de casa do albergado ou de colônia agrícola industrial. Ou seja, de regime aberto ou de regime semiaberto, sem rigor penitenciário. Não vai para o fechado. É uma seção especial do regime aberto ou uma seção especial do regime semiaberto. A prisão simples de contravenção. No Brasil não existe estabelecimento de contravenção penal. Tá? No Brasil nunca ouvi falar. Se alguém conhece, por favor, entre em contato me mostrando onde existe aí esse estabelecimento de contravenção penal. Casa do albergado já é difícil. Casa do albergado para regime aberto já é muito difícil. Imagine estabelecimento para contravenção penal. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Vamos então a algumas diferenças entre crime e contravenção penal. Algumas diferenças trazidas pela Lei das Contravenções Penais. Diferenças entre crime e contravenção. Tipos de pena, já vimos. A primeira grande diferença são os tipos de pena, já vimos. Reclusão, detenção, prisão simples e multa. Ok? Segunda diferença, extraterritorialidade. A Lei das Contravenções Penais não admite a extraterritorialidade. A Lei das Contravenções Penais não admite aí, não existe extraterritorialidade, que é a aplicação da lei das contravenções em contravenções praticadas no estrangeiro. Não. O Código Penal admite a extraterritorialidade. Tá? O Código Penal admite a extraterritorialidade. Ok? Tentativa. Como é que se dá a tentativa no Código Penal? Como é que é a tentativa lá? A tentativa no Código Penal é uma causa de diminuição de pena. Tudo bem?
é uma causa de diminuição de pena. Diminuição de 1/3 a 2/3. Artigo 14, parágrafo único do Código Penal Brasileiro. Professor, aí na lei das contravenções, em contravenção penal, a tentativa não é admitida, não é punida, melhor dizendo. Artigo 4º da lei das contravenções penais, não se pune a tentativa. Tudo bem? Não se pune a tentativa. Limite de cumprimento de pena, interessantíssimo esse ponto, olha só. É um ponto que tivemos uma alteração pelo pacote anticrime. Então, um ponto aí que tivemos uma alteração pelo pacote anticrime. O limite de cumprimento de pena de contravenção penal é de 5 anos. É de 5 anos. Qual é o limite de cumprimento de pena do âmbito penal? Artigo 75 do Código Penal. Alterado pelo pacote anticrime. Tá vendo? Atualização aí do pacote anticrime, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Qual foi a alteração? O limite de cumprimento de pena anterior era de 30 anos e foi transformado em 40 anos. Então, no Código Penal era 30. Vamos lá. Lei das Contravenções Penais, 5 anos. Código Penal, 30 anos, 40 anos. Não é mais 30, agora é artigo 75, atualização. Artigo 75 do Código Penal Brasileiro. Lei das Contravenções, 5 anos. Tentativa não é punido, extraterritorialidade. Ação penal. Nos crimes, a ação penal pode ser pública incondicionada, pública condicionada à representação do ofendido ou condicionada à requisição do ministro da Justiça, ou ação penal privada ou privativa do ofendido. Três que derivam aí 4 espécies. Ou é pública incondicionada, ou é condicionada à representação do ofendido, ou é condicionada à requisição do ministro da Justiça, ou é ação penal privada. As contravenções penais são todas de ofício. Eu acho meio estranho. Porque, assim, normalmente crimes leves, eu tenho aí ações penais condicionadas. Por exemplo, lesão leve. A lesão leve, em regra, né, salvo Maria da Penha, a lesão leve e a lesão culposa, ela é condicionada à representação do ofendido. Enquanto que a contravenção penal, por exemplo, vias de fato, que é mais leve que a lesão leve. A vias de fato é a agressão sem lesão. Se a agressão tiver lesão, é lesão. Lesão leve, grave, gravíssima. A agressão sem lesão, empurrão, é vias de fato. Vias de fato, incondicionada. Artigo 17 da Lei das Contravenções Penais. As contravenções penais são todas processadas de ofício. As contravenções penais são todas processadas de ofício, ou seja, são casos de ações penais públicas incondicionadas. Hoje em dia, na prática, a contravenção penal vai para juizado especial criminal, né, com os institutos despenalizadores do juizado especial criminal. Tudo bem? Outro ponto aqui, pode colocar na tela, infração penal sui generis. Vou comentar o que é isso, então, o que seria a infração penal sui generis. Mas antes de falar da infração penal sui generis, um outro ponto interessante. O que é ser reincidente? Reincidente é quando você pratica um crime tendo praticado um crime anterior. Ou seja, você pratica um crime, é transitado em julgado a condenação por aquele crime, você vai lá e pratica outro. Isso é reincidente. Então você praticou um crime, transitou em julgado, você vai lá e pratica outro. Isso é ser reincidência. Como é que se dá a reincidência criminal, de crime? Praticou crime no Brasil ou no estrangeiro? Praticou um crime no Brasil ou no estrangeiro. Na prática do outro crime, depois de trânsito em julgado, você é reincidente. Agora, se você praticar uma contravenção penal anterior, transitou em julgado, depois veio e praticou um crime, você não é reincidente. A contravenção penal anterior, transitada em julgado, não gera reincidência no crime. Ok? Contravenção não gera reincidência em crime. Crime, reincidente. Contravenção, crime, não reincidente.
Agora vamos a uma outra hipótese. Imagine que o segundo é contravenção penal. Você praticou uma contravenção. Só que antes dessa contravenção, você praticou um crime com trânsito em julgado. Se você praticou um crime anterior com trânsito em julgado, depois pratica uma contravenção, você é reincidente em contravenção. O crime gera reincidência na contravenção. A contravenção não gera reincidência no crime. O crime gera reincidência na contravenção. Se você praticar uma contravenção, transitou em julgado, praticou outra contravenção, você é reincidente. Reincidente em contravenção penal. Contravenção, contravenção, reincidente. Crime, contravenção, reincidente. Contravenção, crime, não reincidente. Crime, crime, reincidente. Só um detalhe, ó, só um detalhe. Em relação às contravenções, você é reincidente se você praticou um crime anterior ou uma contravenção penal anterior. O crime anterior pode ter sido praticado no Brasil ou no estrangeiro, porque o Código Penal admite a extraterritorialidade. Agora, a contravenção penal anterior só pode ter sido praticada no Brasil para gerar reincidência. Se você praticou uma contravenção penal no exterior, ela não gera reincidência se você praticar uma contravenção penal no Brasil, porque a LCP não admite aí a extraterritorialidade. Ok? Tranquilo? Contravenções penais, deixa eu ver se eu coloquei aqui os sinônimos. Não. Contravenções penais têm alguns sinônimos interessantes. Pode colocar na tela. Chamado de crime-formiga, crime-formiga, crime-anão. Crime-formiga pequeno, né? Crime-anão. Não é crime, é contravenção. Crime-formiga, crime-anão. Delito liliputiano. Olha só. Quem viu aí, que leu o livro sobre as terras, até o filme, né? Terra de Liliput, homens anões, né? Homens anões. Delito liliputiano. Alguns chamam aí de crime vagabundo. Sinônimos aí de contravenção penal. Crime anão, delito liliputiano, crime formiga. Tudo bem? Tranquilo? Vamos à nossa infração penal sui generis. Nossa infração penal sui generis. A infração penal, vimos, deixa eu pegar aqui, ó. Tem aqui. A infração penal ou é reclusão com multa ou é detenção com multa. Ou é prisão simples cumulada ou alternada com multa, ou é só prisão simples, ou é só multa. E aí o legislador criou o artigo 28 do Código Penal. Melhor dizendo, o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Quais são as penas do artigo 28? O artigo 28 é o delito do usuário. É o porte de drogas para consumo pessoal. Aquele que guarda, tem consigo, transporta a droga para consumo. Quais são as penas do 28? As penas são advertência, 28, está lá no próprio 28. Advertência, prestação de serviços, advertência, prestação de serviços e a medida educativa. 5 meses. Prestação de serviços e a medida educativa, 5 meses se primário, 10 meses se reincidente, reincidência específica, entende o STJ. Entende o STJ que essa reincidência é específica, em delito de 28. Tem reclusão? Não. Tem detenção? Não. Tem prisão simples? Não. Tem multa? Nesse primeiro rol, não. Existe até uma multa aí subsidiária. Se o agente não cumprir, como garantia de cumprimento, será aplicada sucessivamente a admoestação verbal e multa. Então a multa é depois, não é principal. Logo não é contravenção, porque a multa não é principal. Logo não é crime, porque não tem reclusão de detenção. Luiz Flávio Gomes entende que é uma infração penal sui generis. Uma terceira espécie de infração penal. Infração penal sui generis. Uma terceira espécie de infração penal. Porque não prevê pena privativa de liberdade. Cuidado. Por hora, isso aqui pode mudar, o Supremo provavelmente vai mudar isso, mas por hora, o artigo 28, a tese, pode colocar na tela, a tese da infração penal sui generis não foi aceita. Não foi aceita.
Artigo 28 é crime. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. A tese da infração penal sui generis não foi aceita. Artigo 28 para o Supremo, isso pode mudar, já te adiantando, isso está em pauta de julgamento no Supremo, e muito provavelmente o resultado será descriminalização. Muito provavelmente será. Por hora é o quê? Por hora é crime. Houve somente a despenalização ou descarcerização. Tudo bem? Tranquilo? Por hora é crime, tá? Somente iniciamos a infração penal. Vamos ao nosso conceito analítico de crime. Conceito analítico de crime no próximo bloco. Tchau, tchau.